Bom dia, eu quero aproveitar esse vídeo, estou fazendo esse vídeo, porque nesses últimos dias, há uns dias atrás, eu tive um sonho, e foi muito mais do que um sonho, foi muito real, e eu tenho certeza, veio da parte do Senhor, do Deus de Israel, e eu senti de Deus de fazer esse vídeo, não só para contar, simplesmente contar o que o sonho me disse, o que o sonho me mostrou, mas principalmente para poder alertar através desse sonho pessoas que podem estar sendo enganadas ainda com o mundo, enganadas de que tudo vai bem e que nada vai acontecer, enganadas pelo que a NASA fala, enganadas pelo que os governos falam. Ei, presta atenção, acorda. Mais do que Jesus está voltando, Jesus ele está voltando, mas o juízo de Deus está vindo. Então, nesse sonho, eu me encontrava numa rua aqui da minha cidade. Eu moro na cidade de Bauru, e aqui é uma cidade relativamente que não tem muito morro, mas eu estava numa rua que era como se fosse perto de um morro, aqui perto de onde eu trabalho, e era um momento como se fosse final de ano, onde as pessoas comemorando, elas saíam para fora, então tinha muita gente na rua, meio que festejando, e eu estava no meio desse povo, juntamente com a minha família, meus filhos, minha mulher e tudo mais. E no sonho, como sempre eu faço, eu tenho um costume muito grande de, todas as vezes, principalmente à noite, ficar olhando muito para o céu. E eu olhava para o céu no meio do sonho, e eu via uma estrela cadente passar, caindo. E eu olhava e achava aquilo meio estranho. A gente chama de estrela cadente, mas era nítido que era algo maior. E aquilo descia com uma certa rapidez, meio que incendiando, como se fosse pegando fogo. E como o lugar que eu estava tinha muita casa, então era como se eu olhasse e visse aquilo riscar o céu, descendo para baixo mesmo, tipo caindo, não como você vê uma estrela do céu indo para frente no céu. Quem acompanha, quem gosta disso sabe do que eu estou querendo dizer. Aquilo caía, não passava. E então nesse momento eu achava estranho, mas quando aquela estrela passava caindo, pelo máximo que eu conseguia enxergar, que era o telhado de uma casa que estava na frente, logo depois de alguns instantes, o chão começava a tremer. O chão começava a tremer muito, chacoalhava. E eu sentia, eu via e sentia o chão chacoalhar. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? É um terremoto. É um terremoto. E era um daqueles sonhos que, quando você está sonhando, parece que você está vivendo aquilo de verdade, inclusive com liberdade de pensamento. Como se você olhasse e falasse assim, não, mas... Eu, por exemplo, no sonho disse assim, não, mas espera, como assim terremoto, se eu estou no Brasil? Sendo que Bauru é Brasil, é no meio do estado de São Paulo. Aqui não tem terremoto. E na hora lembrando, pensando comigo e lembrando, falando, olha, se está tendo terremoto aqui é porque está sendo muito forte, porque está chacoalhando no meio da placa tectônica. E aí, quando tudo parecia que tinha acalmado, e as pessoas todas gritando, desesperadas, chorando, a gente olhava e tinha várias televisões perto, assim, na casa das pessoas, e aparecia no noticiário muita tragédia, cidades inteiras destruídas. E aí, no momento, pessoas falavam um grande meteoro, um grande asteroide que caiu. O asteroide caiu e começou a derrubar um monte de coisas, cidades pegando fogo, gente morrendo. Então, para você que está assistindo esse vídeo, que eu estou contando esse sonho, eu quero te dizer que está tudo calmo demais.
E Deus está alertando. Eu não sou o único. Além de mim tem muita gente, crente e não crente, servo de Deus e não servo de Deus, tendo vários sonhos de asteroide caindo, de tsunami, profetas e não profetas. Então, eu quero dizer para você, desconfia. E o único que vai poder te salvar, o único que vai poder chegar a te livrar do que está para acontecer, é Jesus Cristo. Ele está voltando. E só Ele vai poder te salvar. Seja lá se for um asteroide, seja lá se junto com o asteroide vai vir tsunami, isso tudo não interessa. O que interessa é a tua salvação. Eu tenho certeza, eu no sonho, eu me sentia angustiado. E ao contrário do que muita gente acha, imagina, cada um tem uma opinião. Uns assistem esse vídeo, assistem outros vídeos, outros profetas falando sobre isso, e dizem assim: não tem problema, eu sou crente, Jesus vai voltar e eu não vou estar aqui quando tudo isso acontecer. Acorda, desperta. Porque as coisas podem não acontecer como você aprendeu até hoje. E aí a mensagem que eu te deixo, juntamente com esse sonho, juntamente com essa profecia, é a seguinte: e se antes de Jesus voltar acontecer muita coisa? E se Jesus voltar só no final do que você conhece como grande tribulação? Você tem todo o direito de não acreditar no que eu estou dizendo, mas considera que essas coisas não acontecerem do jeito que você está pensando, do jeito que você aprendeu, do jeito que você foi ensinado até agora, você não está preparado. Então, mais importante do que estar certo ou errado, se apega com Deus. Você que não conhece, busca Jesus, porque dias muito ruins vão chegar. Porque uma tragédia como um asteroide caindo, como uma guerra começando, como uma tragédia de proporção mundial começando, pode mudar tudo. A tua liberdade vai embora, o teu dinheiro vai embora, e o governo que você tanto acredita, a NASA que você tanto acredita, vira tudo. Ei, confie em Deus, confie em Jesus. Ele está vindo, mas Ele quer te salvar, Ele não quer te condenar. Em nome de Jesus, eu desejo muito que você busque resposta. Não precisa acreditar simplesmente no meu sonho, não precisa acreditar na minha palavra, mas busque resposta. Desconfie de tudo que te falam, mas busque resposta. Em nome de Jesus, seja alcançado pela salvação de Cristo. Seja alcançado pelo milagre. E se prepare muito. Se prepare, mesmo você que acha que é servo de Deus, se prepare. Amém? É isso que eu tenho para dizer nessa noite. Obrigado pela atenção.